Bora lá. Salve, estamos começando. Mais um minuto esperando as pessoas chegarem pra gente. Fez a lição, Fabi? Stephanie? Isso, Beleza, que bonito. quero Que- ler. Ainda não começou, Fabiana. Quando começarmos. Ô, tio! Ô, tio! É tranquilo, dá pra amudecer. Você cai aqui, entendeu? É tranquilo pra cair. Não há nem dois minutos você cai. Beleza? Ai. Não há nem nenhum problema. Mais um tio dessa já tá Mais um caída. tio dá um tilt. Exatamente. Faz parte. Oba, com certeza. Vamos lá, vamos começar. Esperar a Joana entrar. Tá conectando. Salve, querida. Bem-vinda. Bem-vinda. A Ilma entrando. Já vamos começar então. Bora. Legal. Salve a todas, a todos. Vamos começar hoje mais esse nosso segundo encontro. Então vamos lá. Lembrando sempre, né, que vidas negras importam, que Parente. estamos nesse momento. ah, esse encontro tem o apoio da Fábrica de Cultura no geral e no específico da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá. Bora lá, nós estamos entrando no encontro 2 de 8 encontros nossos, né? E que vamos começar, né? Que a gente vai trabalhar essa questão de conto curto, vamos adoçar nossa boca e afinar um pouco os nossos olhares, um exemplo de um conto curto, né? E que nós conversamos bastante ontem desse exemplo de conto curto, num enredo não linear. Então, a ideia desse conto curto é esse. Vamos lá. Tempo. Inesperadamente inventei a máquina do Alan Moore. Esse é um exemplo muito legal do enredo não linear, que começa com, né, que o conto, que é dividido em três atos, começo, meio e fim do conto como estrutura, né? A história, que é o enredo não linear, é da história, não do conto, da história, o início com o fim. E é interessante que é tempo ponto. Tempo ponto. Quer dizer, terminou uma frase, você sempre termina uma frase com ponto. Inesperadamente, vírgula. Inventei a máquina do, e não tem ponto. Então, essa inversão, né, da estrutura, no conto curto, mostra como tudo é importante. Né? Não é só inesperadamente inventei a máquina do tempo, não é essa a ideia, mas é tempo, ponto. Inesperadamente inventei a máquina do. Já te dá toda essa estrutura, todo esse olhar. Legal? Alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Legal. Vamos lá. Lembrando então qual foi a atividade de ontem. A atividade de ontem foi essa. No máximo, em 6 linhas, escrever a sua apresentação em forma de conto, com um enredo não linear. Beleza? Agora aquela questão importante. Quem quer ler? Se não falar, não sei. Quem quer? Eu, Fabiana. Eu, Fabiana. eu. Fabiana. Stephanie. Mais alguém? Mais alguém? É assim, levantar a mão às vezes eu não enxergo. Eu. Ilma, beleza. Beleza. Legal. Legal. Relembrando,
relembrando os nossos combinados, né? Escritor lê, ponto. Nós comentamos e se os comentários que tiver, se os palpites completamente descartáveis que nós dermos for interessante para o escritor, ele tem, ou escritora. Se não for, tá de boa. Legal? Beleza? Então vamos lá. Fabi, por favor, comece. Já vou. Deixa eu abrir aqui. Cheguei. Corri até mim. Esta sou eu. Outra vez. Cheguei. Corri até mim. Esta sou eu. Beleza. Comentários? Direta. Direto, então não tá no enredo não linear? Eu acho que não. Eu acho que não. Acha que não. Beleza, É porque ela beleza. falou, eu cheguei e corri até mim. Não, falou cheguei. Né? Corri até mim. Fabiana, se lembrando, você é veterana. Fazendo crochê, ó. Fiz assim com a língua. Né? Você é veterana. Escritor não fala, nós comentamos essa questão toda. Vamos lá, mais comentários? Eu achei que não é linear, Não. porque a gente não já nasce chegando, a gente para chegar é uma luta. Então, acho que ela, para chegar na gente, rodou um bocado. Eu acho que tá massa. O enredo tá não linear. Legal, legal, legal. Mais algum comentário? Não, é lembrando, assim, para nós todas, assim, o que é enredo não linear. A ideia, né? Nós vamos mais para frente relembrar essa questão, que você tem o primeiro ato, né? Um conto, na estrutura tem o primeiro ato, que é o início, né? Onde você apresenta os personagens, o meio, onde apresenta a complicação ou toda a aventura desse personagem, e o final, que você tem o desfecho. Cronologicamente, você pode começo, meio e fim do enredo, né? Você tem um enredo linear. Um enredo não linear é quando você troca, que no começo do conto você não tem um começo do enredo, você pode ter o meio ou o final. No meio do enredo, né? Ou no meio do conto, desculpa, da estrutura do conto, você pode ter o início ou o final do enredo. E no final do conto, você pode ter o meio ou o início do enredo. Então, essa é a ideia do enredo não linear. Que ele também não é só um estilo, ele também pode ajudar, e principalmente no conto curto, onde tudo é importante, um enredo não linear, ele também, você não escolhe ele aleatoriamente, você para escolher um enredo não linear é uma questão importante. É relembrar, numa estrutura um pouco maior, muitos filmes ou principalmente biografias, ela começa no enredo não linear. O biógrafo, por um motivo dele ou por uma questão dele, ele pega um momento mais importante do biografado, dessa história, mas do biografado, e começa por esse momento. Né? Então, o Tim Maia, pelo show que ele fez, que ele faleceu. Então, dali daquele momento, tá. A Elis Regina, um show em tal lugar. Então, você pode começar por vários segmentos. Né? Depois, aí, você vai retornando e vai fazendo todo esse vai e volta com essa história. Filmes também acontece isso. Legal? Mais algum comentário do texto da Fabiana? Legal. Necessitando, querendo fazer alguma pergunta, por favor, faça. Legal, Fabi, muito obrigado, querida. Obrigada também, professor. Stephanie, por gentileza. Ok. Finalmente tenho 15. Nasci em 2007. Cresci em muitos lugares. Meu nome é Stephanie, mas prefiro que me chame de Jay. Me apaixonei pelo teatro, escrita e psicologia. Apesar de às vezes parecer que sou psicopata. Legal. Relatos de outras pessoas, viu? Não. Escritor não comenta. Leia outra vez, por Pode favor, ler de novo. Stephanie.
Finalmente tenho 15. Nascida em 2007. Crescida em muitos lugares. Meu nome é Stephanie, mas prefiro que me chamem de Jay. Me apaixonei pelo teatro, escrita e psicologia. Apesar de que às vezes pareço uma psicopata. Legal. Comentários? Se lembrar a proposta, é contar uma história, fazer um conto. Um conto é uma narrativa, ele tem uma evolução, a gente vai entrar melhor dessa questão do que é o conto, né? Mais minúcias, mas o conto tem um acontecimento, né? Você faz um acontecimento, você tem um acontecimento, tem uma história, né? Com começo, meio e fim. E a proposta é um enredo não linear. Comentários do Stephanie, do texto da Stephanie, por gentileza. Vamos lá? Eu não tenho certeza dessa não linearidade do texto, apesar dela começar com 15. Sim, sim. Eu Não, também. Eu achei essa impressão que ele tá linear. Ele tá linear. É a impressão que eu tenho. eu não fiquei segura de que não seja de que seja não linear. Legal. Beleza. Mais algum comentário? Eu gostei dessa história do final. Gosto de me apaixonei por psicologia, apesar de muitas vezes achar que eu sou uma psicopata. Achei ótimo. Perfeito. É. Legal. Vamos lá, mais algum comentário? Eu vou fazer. Stephanie, escuta para mim, escuta. Vou fazer um pedido para você para leitura. Esse final, como você termina o seu conto? Liga o som, por favor. Desculpa. Imagina, como você termina seu conto? Apesar de às vezes parecer uma psicopata. Perfeito. Aí começa o seu texto aí, apesar de parecer uma psicopata, aí começa tudo o texto, termina um pouco antes. Vamos lá. Leia pra gente, por favor. Apesar de que às vezes parece uma psicopata, finalmente tenho 15. Nasci em 2007 e cresci em muitos lugares. Meu nome é Stephanie, mas prefiro que me chamem de Jay. Me apaixonei por teatro, escrita e psicologia. É. Ficou, né? Deu um jogo assim. Só que acaba não justificando, colocando no começo, não justificando o que é ser psicopata. Né? Porque no final o psicopata é psicologia, mas não é. Então, mas talvez eu pensei que talvez jogando isso pra frente pudesse dar um molho, mas eu acho que é por aí. Ele tá iniciando a história. Essa mudança do final para o começo ficou bem legal. É. Mas precisa dar uma ajeitada ainda nesse É, final. né, ainda tá. Algumas coisas não justifica, mas principalmente porque não tem um acontecimento, Stephanie. Falta um acontecimento, porque você só tá declarando. Não aconteceu nada. O personagem não saiu do lugar. Né? Não aconteceu nada com esse personagem. Ele não subiu o morro, não desceu essa coisa toda. Não teve nenhum movimento esse personagem. Legal? É que eu tô Beleza? escrevendo. Não, então escuta primeiro, depois você escreve, porque senão tu não aproveita, né? Porque principalmente isso aqui está gravado, depois entrando em contato com o pessoal lá da fábrica, se a gente pode rever essas histórias num link particular. Mas é interessante assim, o conto ele tem um acontecimento, né? O conto tem um acontecimento. Chapeuzinho Vermelho, se só eu falo Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, Cinderela, né, dormia, não aconteceu nada, ela dormia e terminou, continuou dormindo. Então é como está essa história toda. Se tem, é interessante ter um acontecimento, tem uma mobilização, tem um caminhar. O personagem, né, a gente vai falar hoje, ele está no ponto A, ele vai para o ponto B e termina no ponto C. Então teve uma coisa. Grosseiramente, seu personagem está no ponto A ainda, então precisa desse movimento, imaginar esse movimento. Legal? Alguém tem mais algum comentário, por gentileza?
Não? Legal. Obrigado, Stephanie. Agradeço, querida. Vamos lá. Ilma, como está, querida? Oi, Plínio. Bom, Estou aqui querida. exercitando para aprender. Vamos ver se eu acerto. Eu acho que Imagina, vai. todos acertamos, É muito assim. exercício. Bora Sou, lá. espe- Sou especialista em gestão de políticas públicas de gênero e raça, mestre em educação e doutorando em educação pela UFMA. E me graduei em letras português e inglês quando morei em São Paulo. Tenho consciência da minha negritude desde cedo e procuro fazer um trabalho de conscientização e de resgate da autoestima de mulheres negras. Vivi em Sampa e no ABC Paulista por mais de 40 anos. Voltei às minhas raízes ancestrais nos anos 90. Sou uma maranhense, como Maria Firmina dos Reis. É assim que eu pensei a apresentação. Sim, mas é lembrar que é conto. Vamos lá. É, Comentários? Comentários? Bom, A primeiro, gente estudando tanto que eu tenho que estudar para me formar. sim, com certeza. Mas vamos lembrar qual é a nossa definição de conto. Conto é uma coisa, um acontecimento, essa questão toda. Nesse texto, aconteceu e a proposta era ser não linear. Aconteceu? Não aconteceu e foi linear. Não, Beleza. ela foi mais, foi, né, uma descrição das coisas que ela fez. Teve uma descrição. Faltou o acontecimento. É Faltou porque quando a uma. gente fala em apresentação, aí é. eu penei uma para chegar nessa minha apresentação de hoje, com E três, ficou boa, três. né? Agora a minha vai um Não, milhão. é por isso que eu dei o exemplo. Tempo, inesperadamente inventei a máquina do. Essa é uma apresentação, né? Ai, peraí, dizer meu nome, faz parte. Prazer. Ou alguma coisa assim, sabe? É pensar nessa história assim. Quando fala você fazer um conto, a ideia não é uma apresentação, não é uma descrição, é a apresentação em forma de conto. Legal? É você ter um movimento. Porque o que tiveram, e esse teve a questão da Ilma e da Stephanie, o exercício, que é legal, é assim: teve uma descrição da situação, mas essa personagem, ela não saiu do lugar, ela só se apresentou. Ficou um retrato, né? Não ficou um filme, não ficou um movimento. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Plínio, eu também tenho bastante dificuldade de fazer com o movimento, como você está dizendo aí. Eu normalmente gosto de narrar, eu percebo que eu vou contando, né, o passo a passo, e aí eu acho que às vezes fica mesmo, fica sem graça, falta alguma coisa, né? Sim, Provavelmente é esse movimento que você está falando aí. é o movimento, assim. E o que a gente vai entrar hoje para fazer essas histórias, assim? Legal? Beleza. Então, o que eu vou pedir para todas que estão aqui, deixa assim, Benjamin, quem é você, Benjamin? Eu não tenho na minha lista. Ah, sou Marta? Marta. Ah, tá, perfeito. Tá, perfeito. Ela falando. Não, eu tenho um Benjamin aqui que ele não tá com a coisa, não consigo entrar pelo meu celular. Tá, perfeito, é a Marta. Legal. É isso que eu tava entendendo, assim. Beleza, Marta. É interessante se apresentar, porque assim, tudo bem, eu não vou impedir ninguém, mas eu fico curioso para colocar, justo, para colocar a presença de todas que estão aqui. Vamos lá, vamos começar? Então aí o que eu peço? Não entendeu? Tá com dúvida? Pergunta. Eu peço por gentileza que fale, porque às vezes eu abaixei. Perfeito, perfeito. Eu Posso abaixei. ler o meu? Agora, posso ler o meu? Não, não porque eram os três primeiros. Mas o que eu vou pedir para que sexta-feira todas mande os textos para eu fazer a compilação para mandar para todas lerem e a gente conversar. Legal? Mas de próxima a gente conversa. Vamos lá. Tá todo mundo vendo? Vamos lá.
lembrando nessa questão que a gente estava conversando sobre essa estrutura de 3 atos, né? Uma forma de organizar a narrativa, que isso acontece, né, na boa parte das narrativas ocidentais, essa estrutura de 3 atos, né, que tem um ponto de virada, né, um acontecimento. Então você tem um primeiro ato, que você tem uma apresentação, que é aí que nós falamos, acontece alguma coisa a partir da apresentação, você tem a confrontação, que nós ontem conversamos, falamos que era o conflito, né, e o clímax, perfeito, e tem um outro ponto de virada, e aí nós temos a resolução. Então é importante a gente lembrar nesse movimento, nessa estrutura. Legal? Vamos, um texto, né, de apresentação é esse interessante, do Jorge Luiz Borges. Eu vou ler, mas peço que vocês prestem atenção. O labirinto. Esse é o labirinto de Creta. Esse é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro. Este é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem, e cuja rede de pedras se perderam tantas gerações. Esse é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem, cuja rede de pedras se perderam tantas gerações, como Maria Kodama e eu nos perdemos. Este é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem, e cuja rede de pedras se perderam tantas gerações, como Maria Kodama e eu nos perdemos naquela manhã e continuamos perdidos no tempo, este outro labirinto. Esse é interessante a gente pensar nessa estrutura desse conto, que além de que ele está contando uma história, ele tem um movimento, a forma dele, eu vou voltar no conto, mas a forma dele é uma forma de labirinto. Então, o escritor, nesse conto curto, ele usa a repetição pela história para você se sentar. Esse é o labirinto de Creta. Esse é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro. Esse é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro. Então, ele vai trabalhando essa questão desse espiral e tem muito, lembra muito a imagem de um labirinto, para a gente poder falar. Então, no conto curto, tudo é importante. A estrutura, a forma que você vê, a forma que você escreve esse conto, a escolha das palavras, da vírgula, tudo é importante. Onde, para dar uma ideia, né, para confirmar aquela ideia do que você pensou no seu conto. Então, o conto, principalmente, não é só a história também, principalmente o conto curto. Ele não é só a história, ele é a forma. Ficou muito bom na época. Não entendi, Stephanie. Ah, não, tô falando com a menina. Ah, tá. Esqueci o microfone. Beleza. Então, o que é importante é isso, né? Dessas importâncias, né? De você trazer toda essa questão do conto. Então, o conto curto, ele, né? A escrita, ela não é. Sim, Marta, eu já acertei, você está ingressando, né? E o conto tudo é importante, né? Tudo é necessário, tudo você traz uma importância para esse conto. Legal? Alguém tem alguma pergunta? Como observar? Eu tenho. Naquele slide anterior que você passou, tem 2 pontos de virada, né? Sim. O primeiro na apresentação e o outro aonde mesmo? Na Depois confrontação? na confrontação. Tá. Né? Beleza. Esses pontos de virada que muitas vezes cheguei, sabe assim? Não é uma questão tão elaborada, mas é uma questão, cheguei. Já aí já é o ponto de virada, já, né? Você imaginar aquela estrutura grande, você vai trazê-lo e você não precisa seguir, mas você pode fazer umas quebras e trabalhar assim. Cheguei. Aquele feliz Essa eu questão cheguei. pontos de viradas, ela é só para contos? Desculpa, não entendi. A questão de possuir 2 pontos de viradas é só para contos? Não, não. Se você imaginar, serve para cenas de teatro, uma história numa fábula. Era uma E vez um livro? reino longe daqui que uma mãe pediu para que Chapeuzinho Vermelho fosse na floresta
fosse levar os doces para a vovozinha. Já fez a apresentação. Todo mundo. Stephanie, escuta, estou falando uma vez de cada um, senão atrapalha. Estou explicando para você um exemplo de ponto de virada, né? E aí a mãe ordena, então fez a apresentação, tá, e levar, e qual foi a missão? Qual foi o ponto de virada do Chapeuzinho Vermelho? É quando ela começa a ver as flores, ou começa a se distrair no caminho. É um ponto de virada, vai ter um acontecimento. Porque se ela fosse direitinho e fosse para casa da avó, não acontecia nada. Né? Ah, tá, que menino obediente, pronto. Ia ganhar presente no final do ano. Então, o ponto de virada foi esse. Já depois, então, isso existe, estou falando na fábula. No filme, em filmes acontece isso, em cenas de teatro. Então, a ideia de ponto de virada, em romances, em histórias, você faz uma história onde você tem a apresentação desse personagem, dessas histórias, e aí, a partir do momento da apresentação do personagem, acontece um acontecimento, alguma coisa acontece. Legal? Tem que ter, Pode né, ser um Plínio? diálogo, Plínio. Desculpa? Esse ponto de virada pode ser um diálogo. Um diálogo, uma chuva, essas questões todas. Estava indo num dia de sol, num domingo à tarde, estávamos indo passear. Choveu, que é um ponto de virada. Uhum. Né? Então, Tem que ter, né, Plínio? tem. Se não tiver, a história fica parada. Ela não tem acontecimento. O ponto de Beleza. virada é o início de um acontecimento. Gente, no meu livro tem ponto de virada a cada capítulo. Então, isso é interessante. O que é, o que é importante é a gente trabalhar essa questão, porque se também trazer muito ponto de virada, fica acontecimento por acontecimento e não tem justificativa, né? Vou usar o seu Tem exemplo. que Vou usar sou psicopata. Se você fala num conto curto ou num conto porque é psicopata, você tem que justificar. Você tem que justificar essas frases suas, né? Então, é importante a gente dar essa olhada e ter esse olhar. Mais alguma pergunta? Legal, então vamos continuar. Legal, tarará, tarará, tá. Então a gente tem o labirinto. Vamos lá. Atividade 1. Para todas. Baseado nessa cantiga. Pirulito que bate e bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Produzir um conto com, no máximo, 7 linhas, com um enredo não linear. Eu estou insistindo no enredo não linear para a gente poder trabalhar legal. Baseado nessa cantiga, produzir. Bora lá? 5 minutos.
Legal, vamos lá. Quem quer ler e ainda não leu? Eu posso ler. Joana, Eu também. Ana, Inês, desculpa, Inês. Ines e Edina. Joana, Vamos lá. Só essas 4, vamos lá. Edina e Joana. Ana, Ines, Edina e Joana. Beleza? Na ordem. Bora lá. Ana, desculpa, eu sei que não foi nisso, mas eu fui na ordem alfabética, me perdoe. Ana, por favor. Tá. Na festa aos beijos, nos abraçamos em lágrimas. A cada confeito, doce e pirulito posto nas cestas, lembrávamos como foi a caminhada até ali. O axé nos uniu. Antes, 2 almas cansadas de desencontros. Aos beijos, pedi que a alegria tornasse ao meu coração. Você nasceu. Outra vez, por gentileza. Na festa aos beijos, nos abraçamos em lágrimas. A cada confeito, doce e pirulito posto nas cestas, lembrávamos como foi nossa caminhada até ali. O axé nos uniu. Antes, 2 almas cansadas de desencontros. Aos beijos pedi que a alegria tornasse ao meu coração. Você nasceu. Legal. Bora lá. Comentários? Vamos lá. Lembrando que quem já leu na rodada anterior são as primeiras que vão fazer os comentários. Então vamos lá. Fabiana, Stephanie, Ilma, comentários. Por favor, vamos lá. pode ler de novo, por gentileza, Ana Paula. Ana, por favor. Posso. Na festa aos beijos, nos abraçamos em lágrimas. A cada confeito, doce e pirulito posto nas cestas, lembrávamos como foi nossa caminhada até ali. O axé nos uniu. Antes, 2 almas cansadas de desencontros. Aos beijos pedi que a alegria tornasse ao meu coração. Você nasceu. Vamos lá. Fiquei em dúvida sobre a estrutura não linear. Vamos lá, comentem. Comentemos. Eu acho que é linear. Por quê? Porque você nasceu no final, como se fosse o clímax. E se você colocar você nasceu no começo, ele já fica uma outra história. E rever, você nasceu. Tarará, teve todo um enlevo, tarará, que foi onde e como você nasceu. Né? E é interessante, porque, na minha opinião, e que não é definitiva, não é a única, mas é para a gente promover uma discussão. Quando você coloca tudo isso, porque o texto dela parece linear e parece descritivo. Quando o você nasceu, ele dá o tom de conta em tudo. Sabe uma questão de uma transformação no que veio atrás? E é muito interessante isso. É muito interessante. Porque fica toda uma descrição que fica parecendo uma descrição, mas tem um você nasceu que foi um movimento. Na minha Esse opinião. você nasceu no final dá um impulso danado. Exatamente. Aí sacode aqui o juízo da gente. E essa é a intenção do conto. Mais alguns comentários? Ilma, Stephanie? Eu achei poético o conto, assim, né? E também tenho as dúvidas, né, se é linear ou não. Não, ele tem bem carregado as imagens que usa e que dá essa impressão de uma descrição que né? O conto pode ter uma descrição.
O problema é um conto só ter descrição, né? Essa descrição ele pode ter, mas né? Defendendo a opinião, mas não querendo convencer. Mas é interessante isso, que tem essa questão. É que na leitura tem esse tempo todo, mas que transforma no você cheguei, né? Você chegou. Eu acho que tem o ponto de virada, ou a virada do conto é esse você chegou. Legal? Beleza. Ana, parabéns, querida. Lembrando a todas que, qual é a ideia nossa? Na sexta-feira à noite, terminando, vocês me mandem todos os contos, sabe? Assim, o nome legal, o título, caso tenha essas questões todas, para eu poder fazer uma compilação, para a gente poder, né, no mais tardar sábado, no mais tardar domingo, eu passar para todas, assim, para a gente poder ler esses contos todos, assim, a gente poder apreciar e ver se era isso ou não e a gente até ter outras opiniões. Legal. Ana, muito obrigado, querida. Ines. Sim. Liga o som, querida, por favor. Então, desculpa, porque eu não estava conseguindo apertar o botão. Meu primeiro instinto foi ficar zangado. Ela me apareceu com pirulito de pimenta e alho. Mas aquela ucraniana encostou seus lábios no meu pescoço e sussurrou que me amava. Coloquei meu pirulito delicioso de morango na boca dela e nunca mais esqueci o amor de infância, o som dos nossos pirulitos batendo e o gosto do pirulito dela. Que tal? Legal. Outra vez, por favor. Tá. Meu primeiro instinto foi ficar zangado. Ela me apareceu com pirulito de pimenta e alho. Mas aquela ucraniana encostou seus lábios no meu pescoço e sussurrou que me amava. Coloquei meu pirulito de morango na boca dela e nunca mais esqueci o amor de infância, o som dos nossos pirulitos batendo e o gosto do pirulito dela. Legal. Comentários, vamos lá? Lembrando que quem leu nas últimas, Ana, Fabiane, Stephanie e Ilma, peço que nos ajude comentando. Eu estava tentando entender se era linear ou não. Eu fiquei bugada. Opa, Eu não- ele pode ler, pedir para ela ler outra vez, isso sempre, não há Você problema. lê novamente, por favor. Ines, por Obrigada. gentileza. Tá. Meu primeiro instinto foi ficar zangado. Ela me apareceu com pirulito de pimenta e alho. Mas aquela ucraniana encostou seus lábios no meu pescoço e sussurrou que me amava. Coloquei o meu pirulito de morango na boca dela. Nunca mais esqueci o amor da infância, o som dos nossos pirulitos batendo e o gosto do pirulito dela. Beleza. Que é Qual Não, a primeira escritora não comenta. Ana, eu acho que está linear. Eu também acho que tá- achei. Eu achei que, apesar dela falar de um amor de infância, mas ela narra um acontecimento linear. Mas tá no. Escritor não faz isso nada, não faz nada. Escritor vai embora, essa história toda. Beleza, obrigado. Mas é isso, tá linear. Tá? É legal essa história. Essa questão do pirulito dela, pirulito meu, pirulito de coisa, é interessante. Tem, né? Tem uma malícia, é bacana, mas tá linear. Né? A primeira sensação eu fiquei zangado, né? Mas tá interessante. Dá para se trabalhar, fazer uma outra coisa, relembrar, voltar a alguma outra coisa. Mas tá bacana. Mais algum comentário? Por favor, Fabiane, Stephanie, Ilma, eu vou ficar cobrando. Gostei, eu achei Eu interessante. falei, só Achei que eu acho que linear. meu áudio não saiu. Não entendi. Eu tinha falado, só que eu acho que meu áudio não saiu. Sim, o que você falou? Eu não ouvi o que ele tinha falou, meu áudio não tá carregando, tá sendo todo travado para mim. Ah, tá. Né, o áudio da Inês estava um pouco difícil de ouvir. Estava difícil dar uma olhada nisso. Tá com... Desculpe. Mas sem problema, acontece. Mas Eu só pensei que
Parece linear. Né? Tá linear. É interessante, é legal, a gente precisa ler, mas Professor, eu já mudei. Posso ler de novo? não, Não? Tá bom. não pode ler. Mudou só no escrito. Essa história toda. Mas bacana, legal que os nossos palpites sejam aceitos. A gente jogou. Mas mostra pra gente quando você mandar pra aquela coisa toda. Legal? Inês, muito obrigado. Vamos lá. Edina. Tá, eu acho que também. Não vou nem falar nada. Não fala nada. Tá bom. Escritor lê. Hoje o sol brilhou mais tarde. A vida não deixou de pulsar, assim como a cantiga da minha infância. Viva, viva, viva! Cante, cante, cante. Brinquei com o cachorro. O céu está tão azul que dá vontade de tocar e sair colorindo os prédios, as casas apagadas, os arranha-céus. Perfeito. Outra vez, querida, por favor. Hoje o sol brilhou mais tarde. A vida não deixou de pulsar, assim como a cantiga da minha infância. Viva, viva, viva! Cante, cante, cante. Brinquei com o cachorro. O céu está tão azul que dá vontade de tocar e sair colorindo os prédios, as casas apagadas, os arranha-céus. Legal. Eu achei interessante, assim, quando ela estava lendo, eu tive a sensação que ia continuar os arranha-céus, aí parou. Deu esse efeito em mim. Tem um efeito. Tá linear. E também eu não entendi por que isso tem a ver com pirulito que bate, pirulito que já bateu. Isso é um problema da escritora. É um problema da escritora. Ela viu por aí, né? Algumas pessoas veem esse mote. Você no seu conto não precisa necessariamente repetir isso, né? É como aquela história para ela. Nem vamos perguntar e não interessa o que a Edna que pena. mas a gente pode imaginar que aquele pirulito de bate-bate foi uma canção de infância que relembrou isso para ela. Que, como para você, relembrou uma questão erótica, tarará, e como para outros, para Joana vai ser uma outra coisa, como para Ana foi outra coisa. Não necessariamente os motes têm que estar, né, pendurado no pirulito. É apenas assim, como pega para você. Legal? Algum comentário? Mais algum comentário? Eu achei que realmente a história dela fez, por causa das repetições talvez, mas ela realmente fez a gente viajar. Gostei muito. Legal. Mais comentário. Edina. Ela levantou, ela tirou dos pés do chão. Sim. A gente foi... Edina, leia outra vez, por favor. Hoje o sol brilhou mais tarde. A vida não deixou de pulsar, assim como a cantiga da minha infância. Viva, viva, viva! Cante, cante, cante. Brinquei com o cachorro. O céu está tão azul que dá vontade de tocar e sair colorindo os prédios, as casas apagadas, os arranha-céus. Legal. Por gentileza, começa de novo, mas inicia com viva, 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 vai até o final e volte até faz uma inversão. Começa com viva, viva, viva. Por favor. Vamos fazer um teste só. Viva, viva, viva! Cante, cante, cante. Brinquei com o cachorro. O céu está tão azul que dá vontade de tocar e sair colorindo os prédios, as casas apagadas, os arranha-céus. Hoje o sol brilhou mais tarde. A vida não deixou de pulsar, assim como a cantiga da minha infância. Ficou linear também, mas é um outro linear. Ficou legal. Ficou legal, mas ficou linear. Oi. Água Preto. Eu fiquei pensando se... Eu me lembrei de Epitáfio, daquela música do Titãs. E eu fiquei pensando se, de repente, ela faz uma sacada de Epitáfio aí, deixava de ser linear? Pode ser, depende como ela fica, como ficou, né?
Porque essa mudança que eu sugeri ficou uma outra linearidade. A gente mudou, mas ficou uma outra linearidade. Linearidade. Mas para mim apareceu a cantiga de infância, e antes as duas leituras não tinham me aparecido. Eu achei que ficou mais claro. Sim, ficou, pode ser. Mas é um jeito. Pode ser que também nem todos os textos, e isso é fato, nem todos os textos dá para você fazer ele não linear. Né? Porque também tem uma história, essas questões todas. Porque tem um movimento, tem que ser esse caminhar. E no texto da Irina, ele não está. A personagem que está no ponto A para o ponto B e para o ponto C não está. Tá muito. Tá uma descrição, faltam algumas viradas, algumas ações, na minha parva opinião. Né? Então, para a gente poder perceber, porque tanto invertendo, ela fica linear também. Tem um começo, é passível de ser linear, mas é legal. Eu acho que se ela pegasse do meio e invertesse a partir do meio do poema e botasse logo no começo, faria não linear. Pode ser, pode fazer os testes. Bom, isso tudo são palpites descartáveis para Edina perceber. Vamos lá. Joana, por gentileza. A minha primeira participação. Bem-vinda. Que eu não consegui participar ontem. Bem-vinda. Ok. Quem ama não bate, nem na canção infantil, que agora cantaremos assim. Pirulito que não bate, não bate, pirulito que não bateu. Basta. Outra vez. Quem ama não bate, nem na canção infantil, que agora cantaremos assim. Pirulito que não bate, não bate, pirulito que não bateu. Basta. Legal. Comentários? Lembrando que todas que leram antes eu peço encarecidamente que comentem. Vamos lá? Eu fiquei com vontade de falar pirulito que jamais bateu. É uma sugestão para ela. Vamos lá? Muito bacana. Beleza. Achei legal, acho que levou para um lado bem pessoal. Beleza. Bora lá? Ela pensou Pode ler bem, de novo, né? por favor. Desculpa? Não, ela pensou bem, né? Nessa coisa que não bate. Estou pensando na coisa da Chapeuzinho Vermelho, também não encontrar o lobo. É interessante. Vamos lá? Comentários? Joana, Sim. um teste, exercício. Começa com pirulito que não bate, vai até o final e volta, por favor. Pirulito que não bate, já começa assim. Pirulito que não bate, não bate. Basta. Quem ama não bate. Continua. Mas ele é curtinho. Faz o exercício, por gentileza. Por isso, nós estamos fazendo um exercício de conto curto. Né? É conto curto, então é para ser curto mesmo. O que eu peço para você é assim: mantenha sua estrutura do texto, mas comece assim: pirulito que não bate, não bate. Basta. E vai no começo. Agora, lá. Por favor. Ok. Pirulito que não bate, não bate. Quem ama não bate, nem na canção infantil, que agora cantaremos assim. Pirulito que não bate, não bate. Não. Apaga. Pirulito que não bate, não bate. Basta. Uhum. Aí basta. Você terminou com basta o conto original. Aí volta no começo, por favor. E vai até pirulito que não bata. Não é fazer um looping. Tá. É só inverter, por gentileza. Pirulito que não bate, não bate. Pirulito que não bateu. Basta. Quem ama não bate. E o resto? Mas é só isso. Não. Então, também canção infantil. Então isso Você entendeu? A primeira leitura tinha essa canção infantil que agora cantaremos assim. Uhum. Não teve? Sim. Então isso que eu queria que terminasse com esse texto. É uma sugestão apenas.
Entendi. Mas sem problemas, querida. A Não, gente... mas leia aí, por favor, vai ficar massa, por favor. Professor, Oi. eu vou ter que sair da live porque eu tenho que terminar o trabalho para entregar amanhã. Tá certo, querida. Até amanhã. Até amanhã. Vamos Boa lá? noite a todos. Joana, amei. Vamos lá. Legal. Joana, por gentileza, Sim, pode fazer esse pirulito, exercício? posso. Pirulito que não bate, não bate. Pirulito que não bateu. Basta. Quem ama não bate, nem na canção infantil. Que agora É autora. Legal. Sem problemas. Sem problemas. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Alguma observação? Que é interessante a Joana fazer um texto como esse, né? Se publicado, lido na sala de aula, é interessante. Eu gostei. É interessante. Sempre é interessante. Legal. Vamos lá. Voltando aqui só um momento. Legal. Bora lá, vamos compartilhar. Exercício, textos para a gente adoçar a boca. Ciúmes. Você quer ele para si. Eu estou aqui com um problema em cima da coisa. Assim. Desculpa. Alguém pode ler para mim, por favor? posso. Você quer ele ciúmes. Você quer ele para si, exaltou a samambaia na janela do banheiro. Tudo na vida tem um querer. E ele quis assim. Não adianta ficar com inveja dessa escolha. Disse o lírio no lindo vaso de cristal colocado ao lado do espelho. Não mais que de repente, seu próximo vaso será o lixo. Finaliza a samambaia, sentindo uma leve brisa em sua folhagem. Paula Aguiar. Então, esse é uma ideia de um texto, né? De uma história, de um movimento, de um conto onde em cima de diálogos, né? A maioria é diálogos também, mas entre objetos inanimados, né? Que tem um começo, tem um meio, tem um fim. Legal, vamos lá. O próximo. Então, assim, o que é importante a gente colocar é assim, toda, né? Toda narrativa, a ideia do conto, toda essa narrativa, ela tem um enredo. Isso que a gente está falando, esse enredo, onde conta a história, onde a gente mostra essa trajetória, né? E que nós chamamos da trama, né? É onde o enredo, e principalmente o enredo literário, é onde a gente vai falar os percursos desses personagens. Onde esse personagem que nós estamos falando, os personagens que nós vamos tratar, ele está num ponto A, acontece um fato, né? Ele vai para o ponto C e termina, acontece outros fatos e termina no ponto C. Mas o enredo, mais essa questão toda, ela é calcada em cima de um personagem, né? Em cima da trajetória. Então, as narrativas, elas falam desses personagens, né? E principalmente a gente tem vários tipos de personagens, mas principalmente a gente tem o protagonista e o antagonista. O protagonista é o personagem principal dessa narrativa. Ele é o condutor, ou ela é o condutor, ou eles são os condutores, né, dessa história. É com ele que acontecem as coisas, com esse personagem, com esse protagonista, que não necessariamente ele está narrando a história. Ele está contando. A gente vai falar sobre narradores depois. Mas ele é a história dele. A história não é, né? Voltando o clássico, a história não é sobre o lobo mau ou sobre a mãe, é sobre Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é a protagonista dessa história. E nessa história nós temos aí, né, voltando, o protagonista, ele na história ele tem um objetivo. Ele tem um querer, ele tem uma vontade, ou ele tem uma obrigação. O antagonista, ele tem também um objetivo, uma vontade,
que na nossa história, que nesse enredo, entra em conflito com o objetivo, com a vontade do protagonista. Então, isso que é interessante, né? Então, nós temos esse choque, né? Esse conflito. Não necessariamente, né? Esse antagonista ele é contra, ele é o vilão, né? Mas ele tem objetivos que vão contra o objetivo do protagonista. Que também não necessariamente pode ser o antagonista, pode ser alguém, né? Ele pode ser um fator antagônico. Nós temos um protagonista que ele vai comprar pão. Então a minha história é de um protagonista que vai comprar pão num dia. Chove, ou tem uma tempestade, ou tem um terremoto. Esses são fatores antagônicos, não são antagonistas. Não tem aquela coisa que o universo conspira contra você. Isso não existe. Né? O universo não sabe nem quem é você. O universo, a chuva vai chover, o terremoto vai terremotado, ele vai fazer todas as coisas dele. Só que, na história que nós estamos contando, nós temos o protagonista A, B ou C, esse fato, ou esse fator, interrompe ou até impede ele atingir seus objetivos. Legal? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então vamos aí para o nosso próximo exercício. Atividade 2. Uma história de amor. Produzir um conto com protagonista e antagonista com no máximo 5 linhas. Uma história de amor. Produzir um conto com protagonista e antagonista com no máximo 5 linhas. Bora lá!
Beleza? Terminei. Oi. Quem não quer ler e ainda não leu? Quem quer ler e ainda não leu? Está falando hoje ou na aula passada, que eu cheguei atrasada? Pegou uma- Hoje. Ah, posso ler. Mari? Oi, estão me escutando? Sim. Eu quero, Pro. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Mari? Débora? Atrasada também, porque eu achei, estava me sentindo a última aqui. E a Marta imprimiu, né, colocou no chat uma. É legal assim avisar, né? Aí ela colocou. Beleza. Marta e a Marta. Eu vou pedir para alguém ler a da Marta, por favor. Depois. Legal? Vamos lá. Mari, por gentileza. Te amo. Ainda escutava aquela voz aveludada sussurrando ao seu ouvido. Mas agora não fazia cócegas na sua alma. Doía, desde o dia que seu amor erguera-lhe a mão e lhe marcara duro o rosto. Legal. Outra vez, Mari, por gentileza. Te amo. Ainda escutava aquela voz aveludada sussurrando ao seu ouvido. Mas agora não fazia cócegas na sua alma. Doía, desde o dia que seu amor erguera-lhe a mão e lhe marcara duramente o rosto. Beleza. Vamos lá? Comentários? Relembrando que as antecessoras, Fabiana, Ilma, Ana, Inês, Edna, Joana, peço para que comentem, por favor. Eu gostei do que a Mari escreveu. Cumpriu? Eu penso que ela cumpriu, porque não foi solicitado, né? Se é linear, não é linear, é produzir um conto com protagonista e antagonista com no máximo 5 linhas. Agora, o que é o antagonista? Eu fiquei em dúvida. O que eu penso, né, no caso dessa história foi aquele que deu o tapa. Uhum. Que deu o tapa, Sim. o voz aveludada, vamos dizer assim. É. O voz aveludada é o antagonista, né? O confronto foi esse Certo. tapa, né? Eu te amo, Então é Angela. Eu entendo como esse. Seria o antagonista, ela é a Seria um protagonista. O protagonista é essa personagem, assim, que tomou um tapa. Eu não sei nem se é ela, hein? Vamos lá. Mari, por Pode gentileza, ser lê até outra vez. ele, né? Mari, leia Tá outra bom, vez, vou por ler. gentileza. Não, vou ler. Te amo. Ainda escutava aquela voz aveludada sussurrando ao seu ouvido. Mas agora não fazia cócegas na sua alma. Doía, desde o dia que seu amor erguera-lhe a mão, ele marcara duramente o rosto. Beleza. É a voz aveludada, que também não necessariamente é ele ou ela, e não necessariamente quem é essa história, né? O protagonista é ele ou ela, né? Mas numa sociedade patriarcal, a gente sempre pensa nele, né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas não é culpa da Mari, é culpa nossa que lemos, né? Mas tem esse jogo, assim. O seu amor é interessante, essa questão é. Grosseiramente falar assim, é inclusivo aí. Mais comentários, por favor? Eu acho que cumpre bem também, né, a proposta, porque é uma história de amor, né? E, a meu ver, tem mesmo o protagonista, né? E o antagonista, aí, que no caso, para mim, pode ser a violência também, né? Sim. Não necessariamente masculina, né? Não. Foi uma violência. A voz aveludada. Cada voz aveludada, a pessoa da voz aveludada que promoveu essa questão, né? É isso. Eu achei muito interessante essa coisa de fazer
de um jeito que a gente não sabe o gênero, né? Porque essa linguagem neutra, eu estou penando, que eu fui rever uma história em quadrinho que eu estou escrevendo, e tudo eu falava o caçador, e algumas vezes era caçadora. Então, eu acho assim que é bem desafiador a gente, na nossa língua portuguesa, a gente falar, porque aí como que tira todos os pronomes, não é? Como que encontra palavras neutras e ela usa a voz aveludada? Aí vai ficar marcado isso para mim. Que é uma da forma, né? E aqui também é uma abertura para a gente poder discutir, assim, a questão neutra vai depender, volta assim, depende da sua história. Porque pode ser que a sua história não é para ser neutra. Ela é para falar o caçador mesmo, que é essa figura que tem que ser, né? Não é a caçada, o caçador, não é outra coisa. Né? Aquele grupo, nós estamos falando de uma tribo onde todos caçavam, e não é uma tribo. Então, tá, os caçadores, as pessoas, né? Tem outras. Então, tem essa questão. E muitas vezes, e principalmente, né? Neutro é só o shampoo, minha opinião. Neutro é só o shampoo. Então, muitas vezes, na nossa fala e no nosso conto, a gente tem uma intenção. Né? A gente tem uma intenção, então é interessante marcar que é ele mesmo que faz isso e que humilha ele, né? Não é as pessoas, porque daí a gente pode diluir a nossa força, né? Mas, por exemplo, se eu for falar os monstros, não educa a criança que os monstros são homens também? Não? Não. Entende? Eu acho que não. Eu acho que não. Né? Mas você pode estar colocando que nessa situação os monstros são homens mesmo e para ser mudado. Vai depender, né? A gente discutir de uma forma solta no ar fica difícil. Depende das suas intenções. Tá aqui. Que atitudes monstruosas são importantes? Não. São os monstros que vieram, que atacaram, que bateram nas pessoas e tiraram meu pai de casa, eram homens. Não eram mulheres, não é inclusivo. Né? Então, depende da sua intenção. A gente depende dessa questão. A escrita, ela não é mediúnica, né? Com todo respeito. Ela é intencional, você tem um planejamento, você planeja para falar, você imagina a quem vou falar e como quer, o que você quer atingir. E eu estou contando uma história. Né? Então, se eu estou contando uma história, deixar que os nazistas, como que eram as pessoas nazistas, essas questões, né? Os homens nazistas, os soldados, eram soldados, né? Então, mas essa contação que ela fez agora é maravilhosa porque ela educa a gente também nos nossos preconceitos. Eu gostei muito. Com certeza, a gente tem várias funções, né? Não é só diversão, tipo assim. Com certeza. Né? Legal. Aquelas funções, né? De instruir, divertindo e divertir instruindo. Legal, Mari. Parabéns. Muito obrigado. Débora. Na mão esquerda tinha uma sacola onde carregava agrados e quereres. Andou, 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 deu de cara com a porta. Colocou a mão direita no rosto, depois no bolso, pegou a chave. Outra vez, querida, por favor. Na mão esquerda tinha uma sacola onde carregava agrados e quereres. Andou, 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 deu de cara com a porta. Colocou a mão direita no rosto, depois no bolso, pegou a chave. Beleza. Comentários? Será que o antagonista é a porta? Não sei. Vamos ver. Quem é o antagonista, né? Quem é o antagonista? Pode ser a porta, que está me impedindo a trajetória, o andar dessa questão, mas que superou, né? A trajetória, né? A porta não conspirou com esse personagem, né? Mas ela tinha uma função, ela tem um objetivo e que estava em confronto. Pode ser o antagonista, é a porta. Às vezes o antagonista ele não precisa planejar,
Só a existência já é um antagonismo, né? O que eu coloquei, a porta é uma É parede, é um interessante. antagonismo. A parede não está ali para te impedir. É aquela ideia, assim, o universo não conspira a seu favor nem contra você, o universo não sabe quem é você. É lembrar isso. Então, a gente pensar a partir disso, são fatores antagônicos, essas questões todas. Mas que, né, um asteroide que vai passar assim, ele tem a sua ação, tem seu objetivo, tem seu caminho, chocando com a Terra, fim da nossa vida. Então eu não quero findar, então o que a gente vai fazer? E em cima disso vira um filme. Né? Então você tem todos um confronto. Vamos lá, mais comentários? Eu achei que o final ficou solto, eu não consegui entendê-lo no todo. Beleza. Tem alguma sugestão ou só isso? Ficou solto? Ficou solto. Tá, beleza. Beleza. Já eu achei genial. Eu Eu também fiquei- gostei Pedir para ela ler novamente. gostaria. Não, mas a Ana estava falando. Foi você, Ana, que falou para ela ler novamente ou você estava falando, Ana? Não, eu estava falando que eu achei genial, porque me pareceu, pelo menos eu me coloquei assim no lugar de uma pessoa racializada, que sai assim cheia de desejos, sonhos, vontades assim na bagagem, né? E sempre vai se deparar com aquela porta fechada, mas num dado momento a gente lembra que a gente muitas vezes tem a chave, quando a gente faz aquele movimento de sankofa, a gente pega a chave e força essa entrada. Eu achei lindíssimo. Achei lindíssimo. Com certeza. Isso é muito legal, porque o que as histórias constroem. Fabiana, você estava falando? Não, eu queria que ela lesse de novo. Isso, é legal. Mas é Por favor. interessante assim, na mão esquerda, na mão direita, tem uma função, né? Então, a gente imaginar que a escrita ela não acontece, por que quem escreveu colocou essa personagem andando com a mão esquerda? Que significado tem? Que significado tem para mim essa mão esquerda, né? E as coisas fazerem com a direita, né? Todas essas histórias, assim. E o que ela trazia na esquerda e trazia na direita. Então, é interessante também esse jogo. Débora, por gentileza, pode ler, por favor? Sim. Na mão esquerda tinha uma sacola onde carregava agrados e quereres. Andou, 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 deu de cara com a porta. Colocou a mão direita no rosto, depois no bolso, pegou a chave. É Legal. fantástico, eu amei. Eu gostei muito desse ritmo, né? Andou, pegou com a mão, eu achei lindo. E esse final da chave, né? Porque ela tanto pode fechar a porta como abrir a porta, e está na mão dela. Exatamente. Muito bom, lindo. E eu gostei dos quereres, né? Que a gente fica pensando, né? Uhum. Se é uma história de amor, tem ali, né? Sim, Os sim. quereres. E é interessante... Débora! Sim, exatamente. Sou Tem eu, isso. Amor próprio, Então- né? Dá vontade de dar um cheiro nela. É muito lindo, que coisa linda. Então alguém pode me explicar o que significa colocar a mão no rosto? O que significa ela colocar a mão no rosto? Alguém pode me explicar? Eu não entendi. O que você entende? Vamos agora jogar. O que você entende como a mão no rosto? Né? Que a mão no rosto pode ser uma questão de pensar, uma questão de não ver, uma questão de não falar. Em cima da interpretação que a Ana Paula deu, que eu também não sei que foi, né? Porque não interessa o que o escritor falou, interessa o que a gente está pensando, né? Porque pode ser a questão de você colocar a mão, rezar, né? Pedir, né? Se proteger. Não Então, querer. né? E Então é legal porque essa questão da mão direita, da mão esquerda, né? Para quem tem uma visão sistêmica, é muito significativo. Ela põe a mão direita dentro dessa sacola, né? A mão direita é o feminino, né? É onde ela guarda essas ancestralidades femininas, né? Dos afetos e tal. É muito interessante. Então, Ela põe a mão na sacola ou ela põe a mão no rosto? No bolso.
Ela põe a mão no bolso. Na mão esquerda, ela está levando essas questões todas. A mão direita, ela põe no rosto e depois no bolso. Eu queria ouvir de novo. Beleza. Débora, por gentileza. Sim. Na mão esquerda tinha uma sacola onde carregava agrados e quereres. Andou, 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 deu de cara com a porta. Colocou a mão direita no rosto, depois no bolso. Pegou a chave. Sim, Suede. Fantástico. Eu achei muito bonito, né? Muito poético. Eu não consegui ouvir qual foi a proposição, mas foi de muita sensibilidade o texto dela. Legal. Não é isso, não interessa a proposição, né? A proposição é apenas uma desculpa, né? Foi um texto de amor com protagonista e antagonista. Foi isso, né? Essa questão toda. Muito, muito bonito. Beleza. Mais algum comentário? Débora. É por isso que essa menina é jabuti. Eu já ia dizer isso. É por isso que eu ando com ela, entendeu? Por isso que ela é nossa parceirinha. Essa bonitinha. Beleza, vamos lá. Marta, quem pode ler o da Marta? Que está no chat. Eu posso ler. Por favor. Vamos lá. Maria, esse. Ok. Maria, você está bonita. Esse elogio repetitivo não faz bem à minha beleza. Todo dia, Manuel diz isso para ela. Diz isso para ela. Quando vou ter o meu dia, eu que peço tanto, que sempre sou boazinha do pedaço. Desculpa, gente, eu posso começar de novo? Por favor. Maria, você está bonita. Esse elogio repetitivo não faz bem à minha beleza. Todo dia, Manuel diz isso para ela. Quando vou ter o meu dia, eu que peço tanto, que sempre sou boazinha do pedaço, não faço parte desse mundo. Marta pode. Não. Marta pode. Marta Não, pode, esse eu acho que é não coisa. faço parte desse mundo. Acabou, não faz... Tá bom. Exatamente. Comentários? Eu fiquei meio na dúvida de quem está falando o quê. Me pareceu que tem um diálogo. Primeiro diálogo. Maria, você está bonita. Segunda pessoa, talvez a Maria. Esse elogio repetitivo não faz bem para minha beleza. Aí tem um comentário do narrador. Todo dia, Manuel diz isso para ela. Aí ela fala. Quando eu vou ter meu dia, eu peço tanto e que sempre sou boazinha do pedaço. Não faço parte desse mundo. Tem esses diálogos e essa introdução. Eu não entendi assim, não, Pro. Ah, tudo bem. não. Eu entendi de outro jeito. Não sei se faz sentido, Mostra mas pra para mim parece que soou dessa forma. Maria, você está bonita. E aí a própria Maria falou isso como uma lembrança de que alguém falou isso para ela. E aí ela comenta esse comentário. Esse elogio repetitivo não faz bem à minha beleza. E aí outra pessoa. Todo dia Manuel diz isso para ela. E ela volta. Quando vou ter o meu dia, eu que peço tanto, que sempre sou boazinha do pedaço, não faço parte desse mundo. Eu acho que é só ela. Na verdade, ela falando com ela mesma e com as lembranças dela. E isso, Marta, minha opinião, que não é definitiva, mas nem quero ser, mas minha opinião é assim. Eu acho que tá precisando um rearranjo, porque a gente não sabe quem fala. Tá estranho, né? Para você fazer uma interpretação, tá estranho quem é que fala, né? Quem é o protagonista e o antagonista. Não fica nítido nisso, assim. E isso é interessante você deixar nítido, que talvez seja com travessões, né? Ou até pensar graficamente, dando espaço, dá um travessão, tá?
né? Ou até aquele clássico, disse, Manuel disse, Ana disse, Maria disse. Porque para ver quem é, se não aparece uma outra voz, ou ela está pensando. Essa história. Não ficou. É legal o exercício, mas não ficou. Na E quem minha... seria o antagonista aí, professor? Não sei. Ai, pois olha, ontem eu estava azeda, hoje eu estou viajada. Eu já vi aqui uma poligamia, Maria entojada, porque sabe que é bonita. Aí tem uma segunda aí no rolê que tá com ciúme da molesta. E aí ela já diz assim, quando é que vai ter o meu dia de ser elogiada? Porque eu não faço parte desse mundinho, entende? Eu já viajei, aí já vi uma cena de ciúme, antagonista, de repente é essa que tá ali bisoiando a outra. Hoje eu tô ali. Beleza, não, isso tudo são Adorei, tá certo. e é legal isso, porque assim, isso são contribuições para deixar, caso não contribuir, para a escrita da Marta, né? Tem essa escrita, tem essa escrita viajante da Ana Paula, como ela mesmo diz, que é uma conversa de todos, né? Essa história toda. É isso não. Escritor não comenta, querida, não comente. Se for isso, escreva diferente, mas não é isso, faz sinalzinho, não precisa. A gente é muito chato, a gente não quer isso. Quando não, daí fala, tá. O que é legal da escrita é isso, a gente poder viajar, fazer todas as coisas. Ah, não, tava pensando no meu calo. Tava voltando do supermercado. Que história chata que você fez, né? A gente tava numa viagem tão legal, de mão aqui, mão aqui. Você tava falando da sua volta do supermercado, onde você esqueceu onde estava a chave? Ai, cadê a chave? Ah, tá no meu bolso. Né? Não é, né? A gente viajou muito mais do que isso, que podia só ser uma volta do supermercado. Mas legal, Marta, bacana. Então, sendo essa ideia de que tem esse antagonismo em alguém, essa questão toda, deixa a gente mais nítido. Legal? Bora lá. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Bora lá. Vamos aproveitar, vou um pouco mais para frente, já deixar o exercício de casa para amanhã, para todas fazerem, né? Então, para vocês anotarem. Depois eu deixo lá. Atividade externa. No máximo em 6 linhas, escreva em forma de conto como foi sua quarta-feira passada, com um enredo não linear, 2 protagonistas, um fator antagônico e narrado na terceira pessoa do plural. Atividade externa. No máximo em 6 linhas, escreva em forma de conto como foi sua quarta-feira passada, com um enredo não linear, 2 protagonistas, um fator antagônico e narrado na terceira pessoa do plural. Legal? Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Você pode explicar melhor o que seria esse fator antagônico? Então, isso que que a gente estava conversando. Você tem o protagonista, que tem um desejo, e tem o antagonista, que tem um outro desejo, e eles vão contra esse desejo. O fator antagônico é o antagonista ou uma situação. O protagonista, vou dar um exemplo, o protagonista ele tem o desejo de sair da casa dele e ir até o supermercado comprar fruta. O fator antagônico é a chuva, um assalto, um terremoto, o elevador o elevador quebrar com ele lá dentro. Né? Então, são esse fato que não é alguém, né? Por isso que eu coloquei, não é o universo conspirando, né? Não é o elevador querendo que ele se danasse. Não, né? O elevador quebra porque quebra. E aí o nosso protagonista, que vai sair para comprar fruta, não pode, ou demora, ou fica lá. A síndica chega e fala, eu entendo como, eu tô aqui preso, eu preciso comprar fruta, sabe? Então, essa é a ideia do fator antagônico. Plínio, você vai pôr lá no grupo essa Vou. atividade? Acho que eu não. Ah, tá, porque eu não consegui anotar tudo, não sei. Não, vou não colocar linear, assim. 2 protagonistas, um fator antagônico, terceira pessoa do plural. É um Contar narrador. como foi a nossa quarta-feira passada. Exatamente. Mas eu vou deixar lá no grupo, sim. Na sequência, terminando aqui, eu deixo lá. Tá bom. Legal? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Nesse exercício, tem 2 protagonistas. Significa que
Um protagonista que faz alguma coisa antagônica é o antagonista? Não, não. Não? Personagens pode ter vários, então. O protagonista são duas pessoas, são o casal, os gêmeos, Rômulo e Rêmulo, sabe? Tô dando João e sugestão. Maria, né, nesse João e caso? Maria, João e Maria, Maria e João, João e João, José e José, Ana e Paula, né? Então, são essas questões. São. Porque nós temos os personagens. Você pode ter diversos personagens. Desses personagens que você tem, 2 personagens são os protagonistas da sua história. Se tem um terceiro que é um antagonista, ou se o antagonista é outra coisa, Não, isso é livre, entendi. no pedido do exercício não é um personagem ser antagonista, você tem um fator antagônico. Ah, tá, entendi, obrigada. Imagina. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Dá tempo para mais um exercício? Ô, Pro, Oi. eu cheguei atrasada, então eu não sei como é que foi o começo. A atividade externa de ontem todo mundo falou ou só poucas pessoas falaram também? Não todo mundo. Eu sempre trabalhei com essa ideia de 3, no máximo. Ah, tá bom. 3 Tá pessoas bom. lerem. Mas aí, então, aproveitando assim, o que eu estou pedindo para vocês produzem, hoje nós produzimos 2, né, 3, né, ontem mais 3, então a gente já tem 9 contos, teoricamente, cada uma, e tem aqueles exercícios que eu coloquei no grupo. O que eu vou pedir sexta-feira, ou sábado, mas assim, vocês reunirem esses seus contos e mandarem para mim, para eu fazer uma compilação e coloco no grupo para todas e todos lermos os contos que foi produzido. Porque daí talvez, e aí na segunda-feira a gente vai também vai começar com essa rodada, né? Da gente poder. E aí, ó, o que vocês acharam do conto que vocês leram? Olha, achei aquele conto legal, tá. O conto que fulana leu, eu não tinha percebido essa profundidade, ou tal, eu tinha imaginado uma outra coisa, mas lendo foi outra. Perfeito? E não necessariamente você tem que mandar esse conto assim. Se vocês, no meio desse processo, fizeram um novo tratamento, como a Inês modificou ou qualquer outra coisa, conforme as sugestões ou os palpites descartáveis dados, essa questão final para a gente poder comentar. Legal? Beleza. Então vamos lá. Então vamos lá, mais um exercício. Tá. Bora lá. Com base no exercício anterior, produzir um conto com exatamente 6 linhas, invertendo o personagem. Quem naquele conto foi o protagonista, nesse próxima atividade ele vai ser o antagonista. E quem foi o antagonista daquele conto anterior vai ser o protagonista dele. Legal? Baseado no conto anterior, produzir um com exatamente 6 linhas, né? Invertendo os personagens. Quem foi protagonista naquele conto no exercício anterior vai ser antagonista nesse. Bora lá.
Legal. Vamos lá. Quem ainda não leu e quer ler? Temos dois. Elcine e Suede. Suede? Quer ler? Suede? Eu não quero, não, Plínio. Legal. Elcina? Elcine? Perdão? Quer ler, Elcine? Beleza. Quem quer ler? 3 pessoas. Eu, Eu Fabiana. leria de novo, Pro. Oi? Acho que dessa Quero. vez tá zoado, mas eu quero ler de novo. Quem quer, Beleza. Fabiana? Mari, quem? Bora. Mari, beleza. Bora lá. Então vamos lá. Fabiana. Bora. Justo ela, a mãe, muito cedo sonhava, teria que ser negra e baiana. Os filhos morreriam. Outra vez, por favor. Justo ela, a mãe, muito cedo sonhava, teria que ser negra e baiana. Os filhos morreriam. Comentários? Tem que lembrar assim, o conto tem que parar em pé por ele só. Quer dizer, não precisamos saber como que era essa história toda. É entender o conto por ele agora. Comentários? Fabiana, você pode ler novamente, por favor? Posso. Justo ela, a mãe, muito cedo sonhava, teria que ser negra e baiana. Os filhos morreriam. Gente, mó brisa aqui, hein? Divide. Divide. Que pede antagonista, né? É um conto que tem que ter protagonista e antagonista. Ponto. Me pareceu aí antagonista todo mundo, o mundo, porque o mundo é racista. E aí os filhos desta pessoa estariam ameaçados de morte o tempo inteiro, desde o nascimento. Perfeito, perfeito. Então, a ideia é assim, cumpre como conto, tem antagonista e tem um antagonista. Perfeito, perfeito. Vamos lá, comentários? Ana? É genial, né? Eu ainda estou assim, viajando. Eu achei isso mesmo, achei genial, assim, porque faz a gente pensar por várias coisas sociais e ela fala tão pouquinho. A ideia é assim, conto curto. É essa a ideia, assim, a gente ser, né, ser econômico, preciso, não é nem ser econômico, mas ser preciso na nossa ideia e que não dê, ou pelo menos ser preciso, que a gente possa viajar nessa precisão e não no embromeixo muitas vezes que tem alguns textos, essas coisas todas. É o que o Moacir Sinclair falou, né? No conto você tem que prestar atenção em tudo. Se você bobeou na primeira palavra, já foi, porque já era muito curto. Comentários? Ilma, Ines, Joana? Eu concordo com Ana, né? Quer dizer, ela faz um conto, né? E a gente tem uma realidade que a gente já imagina como leitora, né? E eu penso que para em pé por isso, diz tudo, né? Beleza, beleza. Legal, legal. Beleza, Fabi. Bora lá. Débora. Estava aberta, recebia luz e ar. Por ela passavam agrados e quereres.
uma mão. Apenas uma mão veio com força e a fechou. Outra vez. Estava aberta. Recebia luz e ar. Por ela passavam agrados e quereres. Uma mão. Apenas uma mão veio com força e a fechou. Legal. Comentários? Fantástico. Ficou massa, né? Porque ficou bem claro a inversão do protagonista para o antagonista. E também cheio de beleza, né? Belo como o anterior, os dois. Não, eu acho assim, é interessante. Se ela desse 2 dias, é que nós tivemos a sorte de estarem perto. Mas são duas histórias independentes, porque esse personagem agora, né? Agora é um personagem. O estar aberto e fechado não significa porta. A gente sabe que é porta porque a gente ouviu o anterior. Mas nessa história, você ouvindo só esse, não é porta. O fechar, o a mão, ele está muito mais perto daquele texto lá do tapa, do pirulito da Joana, do tapa, né? Que fechou, que por ela passar dessas outras coisas e uma mão, somente uma mão. Ele está mais próximo daquele do pirulito que bate lá, do tapa. Mas assim, é interessante exatamente por isso, porque ela mudou esse protagonista para o antagonista e ficou uma outra coisa. Ficou uma outra coisa, com certeza. Ficou bem claro essa mudança, mas ficou uma outra coisa, por isso. Ai, gente, eu já vi a mesma coisa, então eu tô ficando doida. Eu já vi história de ponto. Eu já vi assim, tipo, o começo do que ela estava falando antes. Porque se no começo, nessa outra história passada, essa pessoa já toma consciência de si, né? E pega a chave e é dona da situação, é como se essa agora fosse antes dela ter essa consciência, e aí ela mesma, assim, deixa a oportunidade passar, assim, abre os caminhos, mas ela, por medo, ela mesma fecha essa porta e deixa a oportunidade passar, não sei. Não sei, sabe? É isso. São interpretações, todas as interpretações são pertinentes. E isso que é muito legal da literatura, isso é muito legal do conto. Né? De promover essa conversa. Não é minha olhar, não é a sua. Eu olho independente, você olhou na. Beleza, isso é cabível. E isso é muito rico para nós que estamos podendo discutir, que é raro a gente poder discutir os contos assim. Não é a verdade, ele quis dizer isso. Por isso que eu insisto que o autor, a autora, a escritora não fale um pio, porque vai estragar. Se ela falar que ela estava pensando na morte da bezerra, vai estragar toda essa nossa bonita e interessante viagem. E é interessante, né, Plínio, porque cada um lê com a sua subjetividade. Né? Por exemplo, a Débora, ela leu um conto aí, não sei se foi o meu, se foi outro. Como ela é uma mulher negra, ela leu com essa subjetividade de uma mulher negra, né? Que outra pessoa, com a mulher branca, leria de outro jeito, ou outra pessoa negra leria de outro jeito, né? Porque cada um com a sua subjetividade. Isso é muito massa. E se a autora queria alguma coisa mais precisa desse lado ou desse lado, com os nossos interpretares, né? Não existe mais isso, com os nossos interpretares, ela pode ajustar esse conto no que ela estava imaginando, ou que ela, né? Ou contribuir para o que ela estava falando, né? Legal? Mais algum comentário? Eu achei bem poético. Assim, a partir desse, eu voltei no outro e achei que o outro teve um fechamento, né? Mas pensando nesse, assim, achei a mão que fecha a porta, eu penso que é a desigualdade social, né? Foi o que me pareceu. Beleza. Mas gostei bastante. Que são tudo pertinente, tudo pertinente. Parabéns, Dé. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a todos vocês. Então, na vida, vamos dizer assim, a pessoa é escritora, aí vai para aqueles debates que alguém convida para falar sobre a obra dela. Vocês acham que é interessante a escritora falar o que ela pensou quando escreveu ou deixar o povo surtar? Comentários? Ana colocou uma coisa. Eu sou a favor que surtem. Sabe assim? Eu acho que depende, né?
Às vezes a pergunta é tão emblemática, sei lá, tão direta, do tipo, eu entendi isso, isso e isso. E eu já ouvi esse tipo de pergunta. Eu entendi isso, isso e isso. Mas eu sei que escritor às vezes nem pensa nisso, mas eu tenho curiosidade de saber qual era a sua proposta. Eu conto. Qual era a minha ideia? Eu conto, e tudo bem. Eu também conto, eu acho interessante, porque aí você vai ver para além da sua intenção, né? Você teve uma intenção, e aí essa intenção vai sendo enriquecida pela leitura dos leitores, que às vezes não tem nada a ver com a sua intenção. Eu acho muito legal isso. Legal. Ana? Não, eu gosto da Furtado também, mas eu acho que a ideia. Eu sou professora, então eu vou muito pelo de Mário também. Eu acho que tudo é uma chance para dar palestra, né? Tudo é chance para educar. Sim, sim. Sim. É o campo. Se deu uma pergunta aberta, temos aberta. Já que você chamou Mari, por gentileza. Vamos lá. A voz aveludada durou dias apenas. Os gritos, as chantagens, os sucessivos pedidos de perdão, depois gritos, chantagens e, por fim, a mão erguendo tantas vezes que perdera a conta. Te amo? Agora me dou conta que nunca houve. Por que permaneci? Outra vez, por gentileza, querida. A voz aveludada durou dias apenas. Os gritos, as chantagens e os sucessivos pedidos de perdão perduraram. Depois, novamente, gritos, chantagens e, por fim, a mão erguendo tantas vezes que perdi a conta. Te amo? Agora me dou conta que nunca houve. Por que permaneci? Comentários? Eu acho que está dentro da proposta, né? Tem um protagonista e o antagonista, e a reflexão da personagem, né? Que acho que isso, porque ela sabia que não estava legal, mas permaneceu, o que é isso? Eu achei que cumpriu bem a proposta. Beleza, beleza. Mais comentários? Eu fiquei me perguntando se o cara que é o antagonista na história, ou se é a sociedade que faz essa mulher, de certa forma, se submeter e achar que é isso que a gente merece, né? Não sei, fiquei pensando assim, se seria o antagonista ou o processo, né? Uhum. O antagonista é um fator antagônico, né, professora? Isso. Com certeza. É pertinente. Papeando, cumpriu. Tem um antagonista, tem um protagonista. Só que nós tivemos o prazer de ouvir o primeiro. Eu, ouvindo, talvez lendo, tenha uma outra impressão. Eu achei que não mudou o protagonista. É o mesmo protagonista, que é daquele e desse. Mudou a forma de falar. E o antagonista também. Comparando os dois, porque nós tivemos vendo esse e vendo aquele independente, esse cumpriu. Ele tem um protagonista, tem toda aquela questão, tem todo um estado. Ouvindo, pode ser que lê, eu percebo essa questão. Ouvindo, eu achei que está o mesmo protagonista. Mas mesmo que esteja, e aí é uma questão interessante da gente poder aproveitar, mesmo que esteja, foram dois contos muito interessantes, muito impactantes. Assim. Comentários? E ao mesmo tempo Diga, Fábio. Não, eu percebi isso, que não teve essa mudança do antagonista para o protagonista. Permaneceu o mesmo antagonista e o mesmo protagonista.
Impressão para quem pode ser que quando ela mandar escrito tem essa diferença, pode ser. Ana? Isso, é porque, eu já ia dizer, conhecendo o Mário, eu coloquei íntimo agora, mas é porque eu já li coisas dela. Mas sabe, ela sendo ela, eu sei que a intenção não foi essa, ou pelo menos eu acho que não, mas e se a sacada foi colocar, vamos dizer assim, a culpa, a responsabilidade na menina? Em quem estava apanhando? Tipo, até quando você vai suportar? E aí é como se a antagonista fosse ela que podia dar o baixo e não dá, sabe? Não, não sei. Mas entendi o que colocou, assim. A proposta era você ter feito um conto. Vou falar em voz alta, assim. Você fazer a história do Chapeuzinho Vermelho, onde o Chapeuzinho é a protagonista e o antagonista é o Lobo Mau. Essa segunda é que o protagonista é o Lobo Mau e a antagonista é o Chapeuzinho Vermelho. Então toda a narração tá do ponto de vista ou tá próximo do Lobo Mau. Não que ele vai virar bonzinho, mas tá próximo do Lobo Mau. Ele não necessariamente ele vai comer o Chapeuzinho. O final pode ser o mesmo, ele terminar morto, mas a história é contada por esse, entendeu? É essa a ideia desse exercício, né? De você fazer essas inversões. É tão interessante, né? Que a gente, quando fala em antagonista e protagonista, que tu deu esse exemplo do Chapeuzinho Vermelho, a gente acha logo assim, que o lobo vai ficar bonzinho, e não é. Né? Assim, o Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho vai fazer alguma coisa para que o lobo não consiga comer a avó, né? Assim, algo nesse sentido, não que ele vai querer comer a avó, vai continuar querendo, mas é a Chapeuzinho que vai tentar. É assim, o Lobo Mau é assim, na inversão, o Lobo Mau, o objetivo dele é aplacar a sua fome. E ele tem uma vontade também de comer Chapeuzinho. Chapeuzinho tem como objetivo permanecer vivo e vai com o confronto com esse protagonista. O choque é quem vencer. Nessa nossa história vai terminar igual, né? Pode ser assim. Não que o lobo vai ficar bonzinho e aí vai virar vegetariano. Então, seria que se começasse o homem falando, a voz veludada falando que foi criado num sistema que ele pode fazer isso, sempre pôde fazer isso, é isso? Não, e depois no final... Não sei como faria, assim, mas é questão, assim, é uma posição que a gente merece uma reflexão, assim, ou a pessoa que espanca a outra, a pessoa que bate a outra tem uma coisa, sabe, assim, é bem aquela música do João Bosco, do Aldir Blanc, que é terrível, assim, ela me tirou do sério, aí eu fui lá e sabe assim, né? Você justifica em como que é. Não é justificável. Mas como que seria a pessoa que vai lá e dá um tapa? Né? Não eu é acho que só por assim. justificável. Não é justificável, mas conto é conto, é delírio de cada um. Sim. Não, é justificável. É justificável. Não podemos aceitar, mas é justificável. Você pode justificar, criar toda uma justificação. Oi? Vai que o narrador é doido. Né, tem todas umas coisas. Eu não sei como seria essa inversão. Né? Cada um faria diferente, né, todas essas questões. E isso foi um achismo meu, porque em cima do conto da Mari, ouvindo. Pode ser, e com certeza lendo vai ter uma outra impressão, porque é lembrar que esses contos que nós estamos fazendo é para serem lidos. Né? Pode ser ouvido, mas é para serem lidos, então tem todo um jogo. Prezadas, terminamos. Muito obrigado. Até amanhã tem um exercício. Eu vou deixar um texto lá no grupo para vocês lerem, para a gente amanhã comentar esse texto também. É um texto curto, é um texto de narração, né, do Júlio Cortázar, mas vale a pena a gente ler e vai estar lá no grupo. Legal? Professor, as transparências a gente recebe? Oi? Transparências? Não necessariamente. Ah, tá. Não necessariamente, mas pode assim. Se acharem interessante, eu mando material de apoio na sexta-feira do assunto. Pode, muito obrigada. Eu agradeceria. Beleza. Legal. Bora lá.
Até, queridas. Até amanhã. Obrigada. É. Até. Boa noite. Obrigada, gente, pela companhia. Obrigada, Até. gente. Boa noite. Obrigada Tchau, pelas tchau. observações. Até mais. Tchau. Até mais, Mari. Até mais. Tchau, até amanhã. Tchau. Até Até amanhã. amanhã. Tchau, Dé. Tchau, Suede. Fique bem.